Mais uma vez, continuando o segundo vídeo, nós calculamos que seriam divididos em 4, mas eu retomei o outro material aqui e até mesmo o material que eu usei no primeiro vídeo, e vi que o solteirismo no Novo Testamento e na Igreja Primitiva é bem curto. Na verdade, o mais longo vai ser ao solteirismo em nossos dias. Então nós vamos colocar o solteirismo no Novo Testamento e na Igreja Primitiva, até porque pega bem, né? Casar essas... porque nós estamos tratando da mesma igreja, né? A igreja do Novo Testamento, a Igreja Primitiva também faz parte da igreja é a continuidade da igreja do Novo Testamento. Então, o solteirismo no Novo Testamento. Como na época do Antigo Testamento, no Novo Testamento o solteirismo não era um conceito definido de modo tão claro quanto no mundo ocidental de hoje. Na verdade, no tempo de Cristo, a pessoa solteira, entre aspas, né, provavelmente se encontrava em uma fase de transição, por ser jovem demais para se casar, ter ficado viúva ou por algum outro motivo. Em resumo, no período do Novo Testamento, o solteirismo, como estado permanente e escolha consciente de estilo de vida, era incomum e o casamento também era a norma. É por isso que quando David Platt ele escreve sobre isso, ele escreve que nós temos a obrigação de incentivar o casamento. Não obstante, João Batista, Jesus e o apóstolo Paulo eram solteiros. E apesar de haver comparativamente poucas informações sobre o solteirismo no Novo Testamento, tanto Jesus quanto Paulo mencionam que determinada forma de celibato abre aspas, um dom da parte de Deus. Conforme 1 Coríntios 7:7. Ou, como Jesus disse, há eunucos por causa do reino dos céus, conforme Mateus 19:12. Tanto Jesus quanto Paulo indicam que esse chamado para o solteirismo permite que as pessoas não casadas dediquem atenção maior e exclusiva ao serviço religioso. Conforme Paulo observa em seu principal comentário sobre o assunto, ele diz o seguinte: pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar sua mulher. E assim fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar ao marido. E digo isso para o vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma, conforme 1 Coríntios 7, os versículos 32 a 35. Um levantamento dos comentários de Jesus e Paulo sobre o solteirismo nos leva a fazer duas observações. Primeiro, em contraste com a interpretação judaica tradicional do Antigo Testamento, porém não necessariamente com o próprio Antigo Testamento, nos ensinos de Jesus e Paulo, o solteirismo é um conceito positivo. Já muda a coisa, né? Já passa de um conceito negativo, que era no Antigo Testamento, mas de acordo com Jesus e Paulo, já passa para um conceito positivo. Enquanto no período veterotestamentário, que é período do Antigo Testamento, o estado de solteiro costumava ser considerado sob uma ótica negativa,
sendo totalmente contrário à natureza. Tanto Jesus quanto Paulo asseveram e também exemplificam que, apesar de não ser a norma, o solteirismo é aceitável. Conforme 1 Coríntios 7,9, 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Além disso, o solteirismo é considerado um dom concedido por Deus. Portanto, meus amados jovens, vamos aproveitar esse tempo, esse dom maravilhoso que Deus nos concede, nem que seja provisoriamente. Vamos aproveitar bem o tempo de solteiro, porque depois que você se casar, você não vai ter tanto tempo. É provável que esse fosse um ensinamento revolucionário para os ouvintes do primeiro século, envoltos nas tradições do Antigo Testamento. Ademais, em Apocalipse, João louva o celibato, pelo menos de forma metafórica, ao descrever os 144 mil evangelistas judeus apocalípticos como os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis, conforme Apocalipse, capítulo 14, versículos 4 e 5. É interessante que a motivação para o celibato dos 144 mil evangelistas é a mesma mencionada por Jesus e Paulo, a saber, maior devoção ao Senhor. Ou, nas palavras de João, seguir o Cordeiro aonde quer que vá. Que maravilha, né? Em termos gerais, portanto, o solteirismo é visto de forma positiva em todo o Novo Testamento. Deu vontade de dar uma glória. Desde os evangelhos até Apocalipse, então eu vou dar uma glória. Glória a Deus por esse dom maravilhoso. Outra observação decorrente da leitura das declarações de Jesus e Paulo sobre o solteirismo é que o celibato constitui não apenas um dom divino, mas também um chamado divino, limitado a uns poucos seletos e escolhido voluntariamente, e não imposto sobre o indivíduo por suas circunstâncias ou condições. Ao introduzir e concluir seu pronunciamento sobre ser eunuco por causa do reino de Deus, Jesus diz: nem todos podem aceitar essa condição, mas somente aqueles a quem isso é concedido. Quem puder aceitar isto, aceite. Está em Mateus, capítulo 19, versículos 11 e 12. As palavras de Jesus parecem indicar que, a fim de reconhecerem sua vocação, os indivíduos chamados a permanecer solteiros por amor do reino de Deus precisam de uma graça especial de Deus. Ao escrever aos Coríntios, o apóstolo Paulo apresenta a questão da seguinte forma: por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher e cada mulher seu marido. Mas, se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder em paixão. Mas, se te casares, não pecaste. 1 Coríntios 7, versículo 2 e 1 Coríntios 9, versículo 28, que eu citei aqui. Fica evidente, portanto, que embora o solteirismo seja um estado positivo, no qual os cristãos têm liberdade de permanecer se ainda não se casaram, é errado esperar que alguém adote a vida de solteiro contra sua vontade. De fato, posteriormente, Paulo escreve a Timóteo que proibir o casamento é uma das doutrinas de demônios. Ou como a gente diz aqui no Nordeste, demônio.
É doutrina de demônio. Conforme 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 3. Proibir o casamento é doutrina de demônios. Bom, como eu prometi, agora eu vou já emendar já no solteirismo na igreja primitiva, porque é bem curtinho também. Solteirismo na igreja primitiva. É notável que alguns dos protagonistas de maior destaque no cristianismo primitivo, inclusive possivelmente o apóstolo Paulo, fossem solteiros, embora fique razoavelmente claro que Paulo permaneceu solteiro boa parte ou toda a sua carreira apostólica, especialmente conforme 2 Coríntios 7 e 8, que ele diz na mesma condição que eu estou, né? Eu gostaria que vocês permanecessem na mesma condição que eu estou, solteiros. Há quem sugira que talvez ele fosse viúvo ou tenha sido abandonado por sua esposa incrédula, depois da conversão ao cristianismo. No entanto, as evidências em favor de um casamento anterior de Paulo são inteiramente circunstanciais, uma vez que a Bíblia não dá nenhuma luz sobre isso. O próprio Paulo não trata dessa questão e, no final das contas, devemos confessar que simplesmente não sabemos. De qualquer modo, o fato de Paulo não ser casado durante a maioria parte, se não todo, o seu ministério apostólico permitiu a esse homem chamado de forma estratégica encabeçar a missão aos gentios de uma forma que um homem casado provavelmente não poderia ter feito. Suas viagens e encarceramentos frequentes teriam colocado grande peso sobre o casamento. Esperar passar o carro aí. Muitos dos outros apóstolos, porém, eram casados, conforme 1 Coríntios 9,5, onde Paulo também afirma, em princípio, ser direito dele ter uma esposa. Ele diz lá, Pedro não tem, os outros apóstolos não têm, por que eu não posso ter? Então veja, é uma espécie de resumo aqui. Um resumo entre o solteirismo no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a percepção do solteirismo, à luz de Gênesis 2:24, o casamento é considerado a norma. O solteirismo é percebido, em geral, como um estado indesejável. Já no Novo Testamento, o casamento continua a ser considerado a norma, mas em vistas às questões do reino, o solteirismo é apresentado como um estado vantajoso para aqueles que são chamados a esse estilo de vida. As categorias de solteiros no Antigo Testamento, você tinha as viúvas, não precisa explicar, viúva é viúva, né? O marido morreu. Você tinha os eunucos, que era um dom concedido por Deus, conforme 1 Coríntios 7 e 7. Isso no Antigo Testamento. E existiam as viúvas, os eunucos, aqueles que não podiam se casar por causa de enfermidades ou dificuldades financeiras, aqueles que haviam recebido um chamado divino, como no caso de Jeremias, os divorciados, rapazes e moças que ainda não haviam se casado. Mas no Novo Testamento, você tinha as viúvas, você tinha os eunucos, que era um dom concedido por Deus, você tinha um chamado divino aceito por aqueles que o recebem, conforme Mateus 19, 11 e 12. Mas o mais importante aqui é frisar que antes o casamento era a norma no Antigo Testamento e o solteirismo era negativo. Já no Novo Testamento, o casamento continua a ser a norma, inclusive proibir doutrina de demônios, e inclusive a gente deve incentivar, conforme o autor que eu citei, mas devido às questões sobre o reino de Deus, passa a ser um estado vantajoso, passa a ser um estado positivo. E é um chamado divino, aceito por aqueles que o recebem. Em consonância com o costume judaico da época, os homens casados podiam, com a permissão da esposa, é ruim, né? Isso aí?
com a permissão da esposa, sair de casa para estudar com um rabino, como fizeram os discípulos de Jesus, conforme Marcos 1, do 18 ao 20, e 10, do 28 ao 29, e outros paralelos, né? Em outros livros, outros evangelhos. Paulo também reconhece que os cônjuges podem abster-se temporariamente das relações sexuais de comum acordo por algum tempo, conforme 1 Coríntios 7,5, sem dúvida, uma exceção da qual a maioria dos casais cristãos raramente lança mão. Os cristãos têm que realmente se separarem em comum acordo para orar, jejuar, se consagrar e tal, e depois retoma as atividades, né? Conforme vai dizer aqui, ó. Paulo insta os cônjuges, porém, a retomar as relações sexuais depois de um período curto de abstinência, para que Satanás não os tente por sua falta de autocontrole, conforme 1 Coríntios 9 e 5. Como no caso dos apóstolos, na igreja primitiva, nos primeiros séculos, o solteirismo era exceção e não a regra. Apesar de haver alguns proponentes insígnes do celibato, como Orígenes, teólogo alexandrino do século III, se eu não me engano, ele próprio mandou se castrar, se eu não estou enganado aqui na enciclopédia do Champlin, não sei se foi ele ou foi outro. A maioria dos líderes da igreja primitiva era casada e costumava pregar a excelência do casamento. Mas devido a uma convergência de fatores, inclusive a filosofia grega gnóstica, que exaltava o espírito, a alma, acima do corpo, a doutrina ascética de certas seitas do cristianismo, como o maniqueísmo, bem como o desejo crescente da igreja romana de centralizar a base de poder, aos poucos o celibato se tornou aceito e posteriormente exaltado pela igreja. Na verdade, já no início do quarto século, muitos concílios eclesiásticos locais começaram a pedir e em seguida exigir que os clérigos permanecessem solteiros. E no primeiro concílio de Latrão, em 1123, o celibato tornou-se obrigatório para os líderes da igreja. A transição para a idealização do solteirismo, ou como se diz na igreja católica, ser casado com a igreja, pode ser observada no crescimento de instituições monásticas e conventos de freiras durante todo o primeiro milênio da história da igreja, bem como no desenvolvimento dos escritos de alguns dos teólogos mais proeminentes da igreja. Em um exemplo do V século, ao escrever sobre as relações sexuais no casamento, Agostinho, um dos pais da igreja, observou que o casamento é bom e que o homem e sua mulher devem desempenhar seus papéis ativo e passivo no drama da concepção sem as induções voluptuosas da lascívia. Embora Agostinho acreditasse que a lascívia muitas vezes corrompe a relação sexual e que a procriação deve ser o objetivo do sexo, afirmava que, não obstante, o ato em si é bom dentro dos laços santificados do matrimônio. Agostinho chegou a apelar para a relação sexual entre Adão e Eva no Jardim do Éden como paradigma a ser imitado pelos cônjuges cristãos. No século XII, porém, ao escrever sobre as relações sexuais no casamento, Tomás de Aquino observou, abre aspas, até mesmo o sexo conjugal, adornado com toda a honradez do casamento, traz consigo certa vergonha. A virgindade, por sua vez, é caracterizada pela integridade moral. Sem dúvida, portanto, o estado de virgindade é preferível. Embora Tomás de Aquino cresce na honradez do casamento, considerava, em consonância com a doutrina da igreja de sua época,
que o solteirismo era um estado mais desejável. A crença de Aquino de que o sexo conjugal traz consigo certa vergonha, entre aspas, conflitava de forma direta com as Escrituras, segundo as quais todas as coisas criadas por Deus são boas. Nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, conforme 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 4. De acordo com Gênesis 1:31, Deus considerou muito bom ter criado os seres humanos, homem e mulher. E em 2:18, Deus julga que o estado do homem sem a mulher não é bom. Resumo. Antes de tratarmos de diversas questões relacionadas ao solteirismo, pode ser proveitoso resumirmos as principais constatações de nosso levantamento a respeito do solteirismo no Antigo e Novo Testamento e na Igreja Primitiva. Nosso estudo dos ensinamentos do Antigo Testamento a respeito do solteirismo revelou 6 categorias de solteiros. Primeiro, os viúvos. Segundo, os eunucos. Terceiro, aqueles que não se casavam em decorrência de enfermidades ou dificuldades financeiras. Quarto, aqueles que não se casavam em decorrência de um chamado divino. Quinto, divorciados. E sexto, rapazes e moças que ainda não haviam se casado. Praticamente todas essas categorias continuaram a existir na época do Novo Testamento. Enquanto, ao que parece, o solteirismo fosse incomum e muitas vezes involuntário no tempo do Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus e Paulo elogiam as vantagens do solteirismo para o serviço do reino. Jesus afirma que alguns são eunucos por causa do reino dos céus, Mateus 19:12. E Paulo considera o celibato um dom da parte de Deus, conforme 1 Coríntios 7:7. E mostra em mais detalhes as maneiras pelas quais o solteirismo pode promover, conforme a NVI, plena consagração ao Senhor. Como nos tempos do Antigo e do Novo Testamento, o casamento continua a ser a norma na igreja primitiva. Por exemplo, 1 Coríntios 9:5, com a exceção notável do apóstolo Paulo, que permaneceu solteiro durante boa parte de seu ministério apostólico, se não todo ele. Alguns séculos depois da era cristã, porém, uma convergência de fatores, como o dualismo gnóstico grego, que elevava o espírito acima do corpo, ou o asceticismo das seitas cristãs, como o maniqueísmo, provocaram uma exaltação do solteirismo como estado superior ao casamento. Embora líderes da igreja como Agostinho afirmassem que o casamento é honrado e o sexo é bom dentro do vínculo conjugal, o final dos períodos patrístico e medieval testemunharam a tendência de exaltar o solteirismo. No século XII, depois de Cristo, Tomás de Aquino declarou sua convicção de até mesmo o sexo dentro do casamento traz certa vergonha, enquanto a virgindade comunica integridade moral e, portanto, é preferível. No terceiro, que eu resumi esse aqui só em um, resumi os dois, Antigo Testamento e Igreja Primitiva. No terceiro, nós passaremos a uma discussão das questões relacionadas ao solteirismo em nossos dias, seguida de um estudo dos ensinamentos bíblicos sobre solteirismo dirigidos a diversos grupos. Meu abração de novo.